Olá, pessoal. Vamos começar então a segunda etapa da aula da biogeografia de ilhas, do equilíbrio dinâmico da biogeografia de ilhas. Vamos primeiro relembrar um pouco da aula passada, né, da relação espécie-área, que para muitos é talvez a única lei genuína, vamos dizer assim, da ecologia, né? Basicamente, o que essa relação diz é que conforme você aumenta a área, você também aumenta o número de espécies que você tem naquela área, né? São duas explicações básicas que o pessoal usa para justificar essa relação espécie-área. A primeira é que quando você aumenta a área, você também aumenta a diversidade de ambientes que você tem lá. Portanto, você tem uma maior diversidade de ambientes, você tem um maior número de espécies, porque você tem espécies que vão estar no ambiente alagado, no plano, na serra, no topo de morro e assim por diante. Então você aumenta o número de espécies, porque você aumenta o número de tipos de ambiente que você tem ali. O segundo é que com ambientes com áreas maiores, você teria um maior número de indivíduos das diferentes populações. E isso deixaria essas populações menos sensíveis a processos estocásticos. A gente vai ver isso mais para frente um pouco. Ou seja, vai ter menos chance de extinção. Portanto, você consegue reter um número maior de espécies. Dessa maneira, você teria um maior número de espécies em áreas maiores. Existem algumas outras explicações que a gente não vem ao caso aqui para a nossa aula, mas inclusive está faltando um Z aqui, né? S igual a C a Z, aqui. Como, por exemplo, a questão de amostragem e tal, a gente vai fazer, eu vou fazer um filme só para essa questão, tá? Mas basicamente a gente tem essa relação espécie-área que a gente já viu na aula passada, só recapitulando, conforme aumenta a área, aumenta o número de espécies. Bom, a relação espécie-área está no cerne da biogeografia de ilhas, né? Porque a gente, na biogeografia de ilhas, a premissa básica do modelo é que o número de espécies presentes numa determinada ilha representa o balanço entre o que está chegando e o que está sendo perdido, ou seja, o balanço entre as imigrações e as extinções. Essa é o que a gente chama da premissa básica desse modelo, né? Bom, premissa vocês já devem, lembrar dos outros mesos, né? Basicamente aquele pressuposto que a gente parte para formar um raciocínio, um estudo, né? Então, a gente tem algumas outras premissas dentro desse modelo. Uma outra premissa que é bem importante é que todas as espécies que a gente tem no continente, elas têm a mesma probabilidade de colonizar as ilhas. Ou seja, a gente não tem uma espécie que é melhor dispersora, que consegue chegar melhor, mais vezes na ilha. A gente não tem isso, né? Então todas as espécies têm a mesma probabilidade de chegar nas ilhas e mais, todas as espécies têm a mesma probabilidade de se extinguir. Ou seja, basicamente a gente está falando, nesse caso, com essas simplificações, que elas têm a mesma densidade de indivíduos, né? A gente não tem nenhuma população muito pequena, mesmo estando numa ilha grande, que portanto tem a maior chance de se extinguir. Todas as espécies têm a mesma probabilidade de se extinguir e todas as espécies têm a mesma probabilidade de chegar nas ilhas. Além disso, uma outra premissa que a gente tem é que o continente tem um número muito grande, né, infinito, vamos dizer assim, de indivíduos que podem colonizar essas ilhas. Tá? Só para manter a nomenclatura original dos autores, a gente vai chamar o total de espécies do continente como P. Os autores deram porque era pool, né? O MacArthur e o Wilson deram o nome P para esse total de espécies, né, e de indivíduos potenciais que podem potencialmente colonizar as ilhas, né? E para cada uma das ilhas a gente tem o S, que é o total de espécies dessas diferentes ilhas. Então, basicamente, a gente tem a taxa de imigração, como a gente viu, o número de espécies na ilha é o balanço entre o que está chegando e o que está saindo. Então, a gente tem o que está chegando, que a gente vai chamar de taxa de imigração, por lambda S, né, que é o número de novas espécies colonizando a ilha num determinado espaço de tempo, entre um T1 e o T2, entre um determinado ΔT. Né. E a gente também tem o que a gente está perdendo de espécies na área.
Ou seja, é o número de espécies que se extinguem numa determinada ilha, num determinado espaço de tempo, ou seja, num determinado ΔT, que a gente vai representar aí como ms. Então, basicamente, a gente sabe que a alteração, a diferença do número de espécies da ilha entre o T1 e o T2 é dado pelo balanço entre imigrações e extinções, ou seja, entre as espécies que estão chegando e as espécies que estão saindo. Ou seja, a gente está falando de um ΔT aqui, de uma área, de uma extensão espacial, né, em termos de ilhas e tal, e de uma extensão temporal, que, por exemplo, muita gente pergunta, pô, mas não dá para formar outras espécies? De fato, a gente tem, para os processos evolutivos, especiação em ilhas, né, a gente tem um conjunto grande de espécies endêmicas de diferentes ilhas, mas nós não estamos falando nesse tempo, nesse ΔT. Nós estamos falando de tempos bem mais curtos, e essa é a premissa básica do modelo, que o número de espécies nas ilhas vão ser função entre o que está chegando e o que está saindo, ou seja, entre imigrações e extinções. Basicamente, o que a gente está falando aqui é que um maior número, se a gente tem imigrações maiores que extinções, o número de espécies nessa ilha está aumentando, e se a gente tem extinções maior que imigrações, o número de espécies dessa ilha está diminuindo. E se a gente tem imigrações e extinções iguais, o número de espécies dessa ilha está estável. Bom, inclusive, quando a gente está no equilíbrio, né, a gente tem o número estável, ou seja, o que a gente tem de imigração se anula com o que a gente tem de extinção. Vamos tentar, então, entender um pouquinho mais, graficamente pelo menos, e depois matematicamente, como é que se dão essas taxas de imigração e de extinção. Vamos lá. Quando a gente tem, então, um conjunto muito grande de espécies aqui no continente, certo? E todas as ilhas estão vazias, ou seja, a gente não tem nenhuma espécie nas ilhas aqui, o que a gente tem? A gente tem a taxa máxima de imigração. Ou seja, porque qualquer indivíduo que sair do continente e chegar na ilha, né, ela vai estar vazia. Então, portanto, ele vai poder colonizar essa ilha, certo? Se ele chegasse lá e já tivesse indivíduos da mesma espécie, ele podia até chegar lá e ficar, certo? A gente vai ver até esse detalhe um pouquinho mais complexo do modelo mais para frente. Mas não seria considerado como um indivíduo de espécie nova, uma espécie nova, uma taxa de imigração, porque ele já estava lá, então não é uma espécie nova. Então, quando a gente não tem nenhuma espécie nas ilhas, né, a gente tem a taxa máxima de imigração, que é esse ponto aqui. Conforme a gente vai acumulando espécies, né, o número de espécies vai aumentando, a taxa de imigração vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Vai diminuindo porque a gente já tem essas espécies lá. Então, a probabilidade de chegar uma espécie nova reduz. E ela reduz e chega a zero, né, quando a gente chega o S igual a P. A taxa de imigração é zero quando S é igual a P, ou seja, o número de espécies da ilha é igual ao número de espécies do continente, são as mesmas espécies do continente, portanto, qualquer indivíduo que chegar nessa ilha não vai colonizar essa ilha, não vai imigrar para essa ilha, ou não vai ser considerado imigração dessa ilha, porque essa espécie já está nessa ilha. Portanto, quando S igual a P, a gente tem uma taxa de imigração de zero, e quando a gente tem nenhum indivíduo, zero espécies na ilha, a gente tem a taxa máxima de imigração, que a gente está chamando aqui de isão, né? Então, quanto mais espécies na ilha, menos espécies no continente para acrescentar, a gente já viu isso, e quando S igual a P, a gente não tem, a gente está com todas as espécies, portanto a taxa de imigração é zero. Bom, essa aqui é uma reta, né? A gente lembra que a equação da reta é y, né, igual a mais bx. Todo mundo deve lembrar que o a era o que a gente chamava de intercepto, ou seja, onde essa reta corta o eixo y. Onde essa reta corta o eixo y é nesse ponto, certo? Ou seja, o intercepto, A aqui, é o que a gente está chamando de isão. Essa reta corta o eixo y exatamente aqui. Então, se a gente substituir o A pelo I,
a gente tem que a equação da reta é y igual a I, que é o intercepto, que é a taxa máxima de imigração, mais o bx. A gente também lembra que o b era a inclinação da reta, né? Essa inclinação que é negativa, inclusive, porque essa reta está descendo. Se ela fosse assim, ela era positiva, né? A gente lembra disso também. E o x, que é o s aqui, né? Então, basicamente, o que a gente tem? Que a inclinação da reta é o I sobre P, né? Essa distância aqui sobre essa distância aqui vai dar a inclinação da reta, que é negativa, como a gente viu, porque a reta está caindo. E aí o x aqui é o s, ou seja, para qualquer s, a gente com o intercepto mais essa inclinação, mais essa inclinação, que é o beta, que nesse caso a gente está chamando de b, a gente consegue achar aonde essa reta está, ou seja, para esse S1, a gente vai achar onde é que essa reta está passando, e se a gente fizer esse cruzamento, a gente vai achar qual que é a taxa de imigração para S1. Se a gente vier aqui no S2, a gente sabe onde essa reta está passando, e a gente vai saber qual que é o I2 aqui. Ou seja, a taxa de imigração para uma outra determinada ilha, onde a gente tem S2 de espécies. Certo? Espero que vocês tenham entendido. A gente, com o gráfico, a gente partiu da premissa, né, que a gente tinha, quando a gente tem a taxa de imigração máxima, é quando a gente tem o isão, quando a gente está com essa ilha com 0 espécies, e a gente tem a taxa de imigração mínima, né, 0, quando a gente tem S igual a P, portanto a taxa de imigração é 0, porque qualquer indivíduo que chegar lá, a espécie já vai estar lá, certo? Então se a gente substituir o que a gente definiu aqui como a inclinação da reta, que é o B ou beta, né? A gente vem aqui, substitui isso, substitui pelo S, e essa aqui é a equação que a gente vai ter da taxa de imigração. Logo, né, a taxa de imigração é o intercepto menos a inclinação, menos porque a gente viu que essa inclinação, né, tá negativa, né, está baixando. A gente está com o I aqui, e a gente sabe que essa inclinação é I sobre P, e para qualquer S, a gente vai achar o Y, que é a taxa que a gente está procurando. Certo? Bom, e as taxas de extinção, né? Bom, a gente sabe que as taxas de extinção, como a gente tem a mesma probabilidade para qualquer espécie, né? A gente sabe que as taxas de extinção aumentam à medida que aumenta o número de espécies. Se a probabilidade é a mesma, eu tenho uma maior taxa de extinção se eu tiver um maior número de espécies, né? Então, quando todas as espécies do continente tiverem na ilha, a gente tem S igual a P, da mesma maneira, né? Então, se a gente for traçar aqui, quando a gente chegar com S igual a P aqui, né, a gente vai ter, então, a taxa máxima de extinção. Por outro lado, quando a gente tem 0 espécies na ilha, a gente vai ter a taxa mínima, né? Taxa de extinção aqui. A gente vai ter a taxa mínima, 0, né? Porque se a gente tem 0 espécies na ilha, como a gente vai perder? Como a gente vai ter uma taxa de extinção? Não vai ser possível, né? Então, como a gente está trabalhando com retas também, né? Provavelmente essa aqui vai ser a reta que a gente vai ter a taxa de extinção, né? Opa, que a gente tira aqui. A taxa máxima de extinção vai ser quando chegar ao número máximo de espécies, né? E é exatamente isso, né? Quer dizer, a gente tem um intercepto também, que é no 0, né? Quando a gente tem 0 espécies, a nossa taxa de extinção é 0. E a gente tem o valor máximo lá quando e a gente está chamando aqui de a taxa máxima de extinção de exão, né? De extinção, quando a gente tem o número máximo de espécies, ops, meio torto, o número máximo de espécies, que é quando S é igual a P. Então, diferentemente da taxa de imigração, que caía, essa aqui é positiva, então a gente tem um intercepto, que é 0, né, que está cortando aqui bem no 0. A gente tem uma taxa positiva, um beta positivo aqui, né, e a gente tem essa inclinação aqui, é dada pelo E sobre P, né, isso aqui é trigonometria, essa aqui é o beta, vezes o S, então para qualquer S,
né, a gente sabe que ele sai do zero. Para qualquer S, a gente tem a taxa de extinção aqui. Certo? Então agora a gente tem, voltando à equação original, a gente tem que as taxas de imigração, né, que a gente viu, que o intercepto era lá em cima, né, o isão, menos a inclinação da reta vezes o S. Para as taxas de extinção, a gente tinha que o intercepto era zero, então a gente pode desconsiderar aqui. A inclinação era E dividido por P, vezes o S. Ou seja, a gente tem, juntando tudo, né, a gente tem que as taxas de imigração menos as taxas de extinção. Então, as taxas de imigração menos as taxas de extinção vai dar o balanço de espécies que a gente vai ter nessa determinada ilha para um determinado diferença de tempo, ΔT, certo? Então, se a gente for resolver essa equação, né, a gente vai ter que, para o equilíbrio, ou seja, ds, quando ds igual a dt, então a gente vem aqui e zera isso aqui, né? Então a gente pode jogar o i para o outro lado, né? Aí fica menos i igual a menos, né, tudo isso. Como fica menos e menos, a gente pode trocar o sinal, fica mais e mais, né? Então a gente tem que i é igual a s vezes o i mais e dividido por p, certo? Todo mundo entendeu? Aqui a gente jogou, se não me engano, chamava propriedade distributiva, né? Como este parênteses aqui está multiplicado pelo S, como este outro parênteses está multiplicado pelo S, a gente jogou o S lá na frente, né? Abriu parênteses, o I aqui, né? O I mais E dividido por P, porque veja que o denominador aqui é o P, o denominador aqui é o P, então a gente fez o I mais E dividido por P, deu a equação que a gente tem aqui, certo? Mas bem mais simples do que originalmente. Então, como a gente está com a distributiva, a gente tem o S igual a isso e o I aqui, certo? Essa é a equação que está aqui. Foi assim que a gente chegou nessa equação. Ou seja, o número de espécies em equilíbrio, se a gente jogar o S para o outro lado, né, a gente vai jogar o S para cá, jogar o I para lá, vai dividir, né? Inverte, né, o P para cima, I vezes P, I mais E, e a gente tem essa equação aqui. Ou seja, o equilíbrio é dado pelo tamanho das espécies do reservatório, né, e pelas taxas de extinção e imigração. Esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, ele também é encontrado graficamente, né, que é onde a reta da imigração cruza com a reta da extinção. Certo? Então, quando a gente tem esse cruzamento de retas aqui, esse é o ponto de equilíbrio. Veja que esse ponto é um equilíbrio dinâmico. Ou seja, quando o número de espécies sobe aqui nessa determinada ilha, ele tem uma tendência a voltar para trás. Ou seja, ele tem uma tendência a ter um maior número de extinção, seja porque a gente está com uma densidade maior de indivíduos, ou por ter uma menor diversidade de hábitat, né, como a gente viu no começo. E quando a gente tem uma redução do número de espécies, a gente tem uma tendência a ter um aumento do número de espécies por uma maior taxa de imigração, porque a gente tem lugares disponíveis, né? A gente tem lugares que não estão sendo ocupados por espécies, portanto eles estão disponíveis para serem ocupados e esse número de espécies voltar a aumentar e voltar ao equilíbrio. Por isso que ele chama equilíbrio dinâmico, né? Então esse T sobre S é igual ao E sobre P, e essa relação se mantém neste equilíbrio dinâmico aí. Então a gente tem esse equilíbrio que é dinâmico, né? O T sobre S e o E sobre P, e o número total, né? O número de espécies, ele é igual, né? Mas as espécies estão sempre mudando, porque a gente tem as extinções e tem as recolonizações, né? Então, se a gente pegar e multiplicar, né, o T por P e o S por E, ou seja, a gente joga a distributiva, né, não, agora não lembro se era distributiva. Então, a gente tem o TP, né, e o SE. Então, quando a gente tem o TP igual ao SE,
A gente jogando aqui, né, resolvendo essa equação para o t, a gente vai ver que as taxas de substituição no equilíbrio dependem apenas das taxas de imigração e extinção máximas, né? E isso tem função com o conjunto de espécies que a gente tem no reservatório, né, que a gente tem lá no continente. Lógico, a gente pode colocar mais complexidade dentro desse modelo, né, e assim que é interessante, né, quando a gente vai trabalhar com modelagem, às vezes a gente começa com um modelo mais simples, né, e vai adicionando complexidade, né. Lógico, quanto mais... Tem um ditado em modelagem que diz que maior, melhor, maior, inútil, né, maior, melhor, maior, melhor, maior, inútil. E tem um outro ditado também, e por que inútil? Né? Porque ele fica tão complexo que daí a gente não consegue relacionar com o que a gente está vendo, a gente não consegue de fato entender, então isso é um problema, principalmente quando a gente trabalha com modelagens mecanísticas, né? A gente vai ver mais para frente que talvez hoje em dia a gente trabalhe com o que o pessoal chama de data science, às vezes é um conjunto de dados tão grande e aí o esquema de modelagem é outro. E também tem um outro ditado que diz que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E por que estão errados? Porque o modelo é sempre uma simplificação da realidade, né? Mas ele é útil porque faz a gente conseguir entender e talvez a gente muda ali no modelo para ver o que aconteceria se determinada coisa acontecesse, tá? Então, para a gente ir entendendo um pouco dos outputs desse modelo, quando a gente está falando de ilhas de tamanhos similares, mas de distâncias diferentes para o continente, né? Então o que a gente tem? Se elas são de tamanhos similares, as taxas de extinção são mais ou menos iguais. Elas são iguais, né? E elas só diferem em função do número de espécies que a gente tem, mas a gente tem que as taxas de extinção são iguais. Agora, se elas estão a diferentes distâncias do continente, o que a gente tem? A gente tem uma maior probabilidade das espécies chegarem em ilhas que estão mais próximas, né? Então a gente tem uma taxa de imigração maior do que as ilhas que estão mais longe, que tem uma taxa de imigração menor. E, portanto, a gente vai ter espécies, um equilíbrio, um número de espécies diferente em função da distância, apesar dessas ilhas serem do mesmo tamanho. Isso porque as taxas de imigração são diferentes, porque elas estão a diferentes distâncias do continente. Então, o que a gente tem é que o modelo do equilíbrio dinâmico da biogeografia de ilhas, ele coloca que as taxas de extinção da ilha, elas são dadas pelo tamanho da ilha. E as taxas de colonização, ou seja, de imigração, de chegada de espécies, ela se dá pela distância. Essa é a simplificação do modelo. E o cruzamento entre essas duas retas é que dá o equilíbrio dinâmico e é o que dá o número de espécies em equilíbrio, né? E a gente consegue, com isso, prever o número de espécies que a gente tem em ilhas de diferentes tamanhos e de diferentes distâncias, a diferentes distâncias do continente. Lógico, às vezes a gente não tem uma linearidade, vamos dizer assim. Em geral, os fenômenos, né, o pessoal costuma dizer que em ecologia a gente só tem uma reta quando a gente tem dois pontos, né? Ou seja, geralmente a coisa é mais complexa. E às vezes é muito mais fácil chegar em lugares próximos, desproporcionalmente, né? Quando você está lá longe, é muito mais difícil, né, de chegar. Então, você cai muito mais rápido do que uma reta, né? Então, essa seria uma complexidade maior do modelo, né? E isso de fato acontece. Aí, obviamente, a gente não vai modelar com uma equação de reta, e eu comecei aqui modelando com a equação de reta para facilitar o entendimento. Mas, em geral, as taxas de imigração e as taxas de extinção são modeladas como uma curva, como uma curva, não como uma reta, né? Então, as taxas de extinção seriam aí também uma curva. Então, basicamente, o que a gente tem é que a gente tem curvas, né? E quando essas curvas se cruzam, a gente chega nesse equilíbrio de espécies aí. E esse equilíbrio de espécies vai variar, conforme a gente viu, baseado nas taxas de imigração e nas taxas de extinção. As taxas de imigração
variam em função das distâncias do continente, as taxas de extinção variam em função dos tamanhos das ilhas, e a gente viu que as taxas de imigração variam em função do número de espécies que a gente tem lá no continente e do número de espécies que a gente tem na ilha, e as taxas de extinção variam em função do número de espécies que a gente tem na ilha. Quanto mais espécies na ilha, tem uma maior chance da gente ter extinções, porque a gente tem mais espécies para ser extintas. Bom, eu acho que é super interessante de mostrar algumas fotos. Eu sempre, quando pensava na biogeografia de ilhas, né, eu sempre pensava, nossa, numas ilhas, massa, que lindo deve ser e tal. Mas as ilhas foram ali, se não me engano, na Flórida, na região dos Key West, ali, das ilhas dos Keys, né, são ilhazinhas de mangue, muito pequenas. E isso foi muito interessante, porque permitiu o Wilson, o MacArthur, o Simberloff, o Daniel Simberloff também entrou, principalmente para a parte de zoologia e tal, mas quem desenvolveu a teoria mesmo foi o MacArthur e o Wilson, como a gente já conversou nessa aula, mas em vídeos anteriores. Mas foi interessante eles trabalharem nessas ilhazinhas pequenas, porque permitiu que eles fechassem toda a ilhazinha com telas e pulverizassem tudo, ou seja, matassem tudo que tinha aqui, né, e vissem as taxas de recolonização, né, de que estudassem isso com uma precisão, que eles podiam manipular isso e de fato ter uma precisão muito grande para conseguir entender esse processo. Então, às vezes, né, eu aposto que provavelmente eles queriam até ir para ilhas grandes, mas às vezes a gente tem que procurar às vezes a gente, aqui no Brasil em especial, eu gosto de passarinho, então eu vou ser ornitólogo e aí eu vou estudar as coisas, as perguntas não importam às vezes, né? Eu vou estudar passarinho. Eles buscaram lá o sistema que melhor respondesse, ajudasse eles a responder as perguntas que eles estavam interessados. Então eles foram para ilhazinhas pequenas, provavelmente os bichos aí nem eram tão emocionantes de se estudar, né? Mas eles fizeram isso e tiveram um sucesso muito grande. Até hoje é uma teoria que ajuda a gente a entender muito bem, né? Então, de novo, colocando mais complexidade, né, a gente tem um modelo básico onde a imigração, né, é só efeito da distância, mas a gente também tem uma possibilidade de a gente pensar que a imigração também é efeito de alvo. Por exemplo, aqui a gente tem ilhas que estão à mesma distância do continente, porém, se uma espécie está saindo aqui, é muito mais fácil dela alcançar, dela achar este alvo aqui, do que este aqui, que é uma ilha do mesmo tamanho, a mesma distância, com o mesmo formato, só que se o bicho sair daqui, ele passou e não achou, ia acabar morrendo lá, né? Ou mesmo correntes oceânicas, né? Ou bichos que podem ir nadando ou boiando em tronco, a gente tem muito mais chance de alcançar essa ilha aqui do que passar batido aqui e ir embora lá para a África, vamos dizer assim, se a gente estiver na costeira brasileira, né? Ilhas maiores, né? Às vezes a gente está dizendo que o efeito da área só influencia a extinção, mas uma complexidade maior é que ilhas maiores, né, em geral, elas têm maior chance de ser encontradas. É muito mais difícil um bichinho, vamos supor, sair daqui, né, e conseguir chegar nessa ilhazinha pequena, do que um bichinho sair daqui, e bater nessa ilha aqui, e bater na ilha aqui, né? É muito mais fácil o bicho chegar numa ilha grande do que numa ilha pequena. Ou seja, a simplificação do modelo de que o tamanho da ilha só interfere nas taxas de extinção, mas não da imigração, ela é uma simplificação complicada. Se a gente quiser colocar mais complexidade no modelo, a gente pode considerar que ilhas maiores também são mais fáceis de encontrar. Se elas estão numa mesma distância do continente, comparativamente a uma ilha pequena, pode ser que elas sejam mais fáceis de encontrar do que uma ilha pequena, ou seja, elas interfeririam também nas taxas de imigração. O tamanho influenciaria também nas taxas de imigração. Então, outra questão é o efeito de resgate. Vocês já devem ter visto isso, né? O efeito de resgate ele é muito importante. O que é o efeito de resgate? Rescue effect, né, em inglês, se vocês forem procurar no Google aí na internet. A gente o número de espécies, vamos supor, está caindo, o número de indivíduos, perdão, está caindo, e a gente, às vezes,
chega um indivíduo ali, né, e aquilo dá uma melhorada. Poxa, chegou um macho, tinha duas fêmeas, elas iam se extinguir ali, e chega um macho imigrando. Esse macho não é contado como uma espécie a mais, porque já existem indivíduos ali dessa espécie, mas ele recupera essa população, dá uma melhorada muito grande, porque ele chega ali, oxigena, né, diminui a consanguinidade, chega um novo indivíduo, uma espécie que tinha 2 indivíduos, agora tem 3, aumentou, né, consideravelmente o tamanho populacional, e é um macho, então vai reproduzir com essas 2 fêmeas, vai gerar descendentes, então o efeito de resgate também é importante, e o efeito de resgate não é considerado no modelo básico deles, né. As distâncias, então, interferem também nas taxas de extinção. Ou seja, no modelo básico, as distâncias só interferiam, né, nas taxas de imigração. Mas o que a gente está falando com o efeito de resgate é que tem uma chance muito maior de chegar em indivíduos, de resgatar indivíduos em ilhas pequenas. Por quê? Porque o fluxo de indivíduos para cá é muito maior. Então, não dá tempo de extinguir. Por quê? Porque está sempre chegando indivíduo, esse fluxo é muito grande, porque a ilha é próxima. Já uma ilha de mesmo tamanho, portanto, a gente, no modelo básico, a gente tinha que as taxas de extinção dessa ilha de mesmo tamanho é igual a essa ilha que está próxima. Só que não, provavelmente não. Porque enquanto está havendo um fluxo contínuo de indivíduos aqui, não deixa aquela espécie extinguir, porque ela está próxima do continente. Nessa aqui, onde o fluxo já é bem menor, não chega, então dá tempo e a gente tem as extinções. Então talvez a gente tenha um número menor de espécies aqui, talvez a gente tenha a distância da ilha interferindo nas taxas de extinção, enquanto no modelo básico da biogeografia de ilhas, a gente tinha que o tamanho da ilha só interferia nas taxas de extinção, mas o que a gente está dizendo aqui, e as distâncias da ilha só interferiam nas taxas de colonização, que a gente está vendo aqui que a coisa pode ser um pouco mais complexa. E a biogeografia de ilhas foi muito fácil de pular das ilhas, né? Ela foi prontamente aplicada das ilhas, obviamente, mas depois no topos de morro, né, que a gente tem populações até exclusivas, espécies exclusivas de topo de morro, então, quer dizer, começou a se estudar o dinamismo dessas populações em topo de morro baseado na biogeografia de ilhas, ou lagos, né, às vezes esses lagos isolados a diferentes distâncias, né, também começou a se estudar, e para a nossa questão aqui, em ecologia de paisagens, focado em conservação, como é o que a gente estuda aqui, a gente começou a usar a biogeografia de ilhas prontamente para estudar a fragmentação florestal. Porque a gente entende os fragmentos, ou a gente pode entender com uma simplificação do efeito de fragmentação, os fragmentos como ilhas oceânicas, e aí a gente tem que as taxas de extinção e colonização, né, e imigração, são o que está definindo o número de espécies. Então a gente pode prontamente usar a biogeografia de ilhas dentro da ecologia de paisagens para tentar entender o número de espécies em fragmentos florestais remanescentes aí no meio da agricultura, no meio da pecuária e assim por diante. Então, no início, particularmente dos estudos de ecologia de paisagens em paisagens fragmentadas, né, a ecologia de paisagens bebeu muito nessa fonte aí da biogeografia de ilhas, né, principalmente na América do Norte, onde a gente tinha o foco da ecologia de paisagens, da ecologia da fragmentação, né, em avaliar a dinâmica de populações e comunidades em paisagens fragmentadas, né. Então, boa parte do começo da ecologia de paisagens foram aplicações de biogeografia de ilhas para estudar ambientes fragmentados. E depois a gente foi colocando de novo mais complexidade nos modelos e vendo que nem tudo é água, né? Às vezes a gente tem pasto, às vezes a gente tem um pasto com árvores, a gente tem milho, a gente tem soja, a gente tem uma agrofloresta, e essas são matrizes diferentes, e a gente vai ver isso na próxima aula, e elas têm, portanto, permeabilidades diferentes, quer dizer, um bicho tem muito mais facilidade de percorrer um pasto com bastante árvores do que uma agricultura intensificada, por exemplo, pode acontecer. Então tem silvicultura, a gente tem uma série, um patchwork muito grande, né? Essas coisas são dinâmicas, às vezes o eucalipto está baixinho, às vezes ele está grande, isso pode representar permeabilidades distintas. Nem tudo é água,
né? A gente não está sempre falando de distâncias como tudo água, como as ilhas oceânicas. Tem lugares, tem ambientes que talvez a simplificação das ilhas oceânicas seja mais prontamente aplicado, tem lugares onde seja talvez mais difícil, e assim por diante. Então, bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre a biogeografia de ilhas. Até a próxima.